Vamos falar agora de taxa de juros, exatamente. Ontem, um comitê... Não tem um videozinho para alegrar a nossa... Já vai agora, Rovai. Vamos falar que o deputado federal Lindbergh detonou aí mais essa decisão do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que manteve ontem a taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano, ou seja, não alterou, não reduziu, encerrou esse ciclo de cortes que vinha acontecendo, né, com corte de 0,25 pontos, né, e, mais uma vez, não teve redução da taxa Selic, que é o presidente Lula que tem feito diversas críticas, né, que é uma forma de sabotar aí o crescimento do Brasil. Vamos ver, solta o vídeo do Lindbergh, Guilherme. Vídeo na caixa. Pessoal, acabou agora a reunião do Copom, do Banco Central. Nenhuma surpresa. Infelizmente, como a gente já sabia, o Roberto Campos Neto e a diretoria do Banco Central não baixa a taxa de juros. Continuamos tendo a segunda maior taxa de juros do mundo. E eu sempre digo, é uma política de sabotagem deliberada desse Roberto Campos Neto. Lula tem se esforçado para fazer essa economia crescer. A renda do povo está subindo. Subiu mais de 11% em 2023. Dos 5% mais pobres, subiu 38%. Agora a economia só não está bombando por causa dessa taxa de juros. Não tem jeito. É muita gente endividada, as empresas endividadas, porque nós temos, volto a dizer, a segunda maior taxa de juros do mundo. Então é por isso que é importante continuar denunciando politicamente essa sabotagem feita pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Esse dado aí do Lindbergh eu não conhecia, até vale a pena a matéria na fórum, hein, Ivan? Que a renda dos 5% mais pobres cresceu 38%, é isso? Eu entendi direito? Sim, eu vou checar esse dado aqui também, já vou voltar para o pessoal aqui. É muita coisa. É fruto dos programas sociais. Sim. E de um emprego do crescimento do emprego, né? Pois é, ontem saiu o PNAD, né? Que mostra que a taxa de desemprego é a menor em 10 anos, né? E se caminha para o chamado pleno emprego, né? Caiu para, chegando a 6,9%, foi um recuo de 1% com relação ao último trimestre. E esse é só um dos índices positivos aí, né? Que acabam, né, deixando totalmente sem sentido a manutenção da taxa de juros nesse patamar, né? O desemprego caindo, a inflação controlada, a projeção do PIB mais alta, né? Todos os indicadores que permitiriam a queda da taxa de juros estão postos. No entanto, o Campos Neto segue mantendo nesses índices, né? É como o Lula diz, né? Ele sabota o governo federal, né? É uma sabotagem, porque todos os ganhos que o governo promove, conquista, né? Com esses indicadores econômicos, acabam, em última instância, tendo efeito menor por conta dessa taxa de juros, né? É uma sabotagem, né? Noel Soviet diz: Campos Neto é a Maria Corina no Brasil. Tá de Papai Noel, Noel Soviet. A questão do Banco Central, o Lula adotou o caminho de bater no Campos Neto e não mudar, não fazer nada, porque não tem Congresso para isso também, para tentar mudar a independência do BC. Aguardando o quê? A renovação. Ele vai ter a prerrogativa de indicar o novo presidente do Banco Central por 4 anos. E aí é preciso ver até onde essas porradas do Lula têm efeito prático na hora da indicação. Porque o mercado está jogando para que seja um indicado ali da cozinha do mercado. E seria muito alvissareiro, por exemplo, se o Lula indicasse um Paulo Nogueira Batista Júnior, por exemplo, né? Que tem uma autoridade, né? E uma história
né, de posicionamentos críticos às privatizações, ao mercadismo, a essa política neoliberal. Eu me recordo do Paulo Nogueira, além do Aloysio Biondi, era o Paulo Nogueira o único que se manifestava contra as privatizações na época do governo Fernando Henrique. Então, mas tem o Galípolo lá, tudo bem, o Galípolo parece ser gente boa, não sei, não conheço a história do Galípolo, para ser sincero. Parece que ele era ex-banqueiro, ficou muito próximo do Haddad, é um cara com uma formação boa, mas tem um Paulo Nogueira Batista Júnior, né? Talvez o Lula tem outras pessoas, inclusive, talvez de estatura e de pessoas dariam mais consistência a esse enfrentamento. Será que vai optar por eles? Ou vai fazer o jogo do vamos deixar mais ou menos do jeito que está, só trocando o Campos Neto? Porque cá entre nós, Dri e Ivan, o Galípolo votou junto com o Campos Neto. E não foi a primeira vez, né? Na última também, né? É o que o pessoal está lembrando então, aqui. Os indicados do Haddad, o Pandora Studio, estão seguindo o Campos Neto, né? Isso não mostra que a indicação para o presidente do Banco Central não vai mudar nada, né? Vai outra pergunta aqui da comunidade. É isso que eu estou falando. É, exato. E o Paulo Nogueira passaria na aprovação do Congresso? É uma boa questão. Agora, com a autonomia, né, do Banco Central, tem que passar pelo Congresso, né, a indicação do presidente, né, do governo. Pois é, eu acho que no Congresso ele ia sofrer bastante resistência por ser, né, um nome justamente ligado a esse discurso antineoliberal e tudo mais, né. Eu me recordo, por exemplo, na indicação do Márcio Postman para assumir o IBGE, é porque o presidente do IBGE não passa pelo Congresso, né, mas vocês lembram a gritaria que foi contra a indicação do Márcio Postman? Porque o Márcio Postman é um cara, né, ligado, é um economista também, né, ligado a essa corrente mais antineoliberal, um pesquisador, né, tudo mais, e ele foi indicado pelo presidente Lula para assumir o IBGE depois de um desmonte feito pelo Bolsonaro, porque o desmonte da base estatística, né, da base de dados no Brasil, é uma das maneiras de você maquiar, né, a destruição do país, né, a própria destruição da economia, né, a gente está repercutindo aqui índice de desemprego, que, né, nos menores índices, tudo isso é computado pelo IBGE, né? E o IBGE estava parado. E quando o Lula indica o Márcio Postman, que é um nome super qualificado, ele enfrentou uma série de críticas do chamado mercado, da direita e tudo mais. Então, imagina se ele tivesse que passar pelo Senado para ser confirmado. Provavelmente não passaria, né? E aí, nesse sentido, que eu imagino que o Paulo Nogueira teria bastante resistência, né? Mas, assim, é um excelente nome, né? O melhor que eu acho que o presidente poderia escolher hoje.